Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres nesse dia, amém? O Senhor tem feito grandes coisas por você, pela sua família, né? Por ouvir o Espírito Santo me separar nesta manhã para trazer uma mensagem, trazer uma palavra que é do próprio Deus para os nossos corações. Amém? Que o Senhor abençoe o seu coração nessa manhã. Aquieta nesta hora, né? E deixa Ele falar no seu coração. Se você está aqui nesta manhã, porque Ele te separou, te escolheu para você estar aqui. E se você está aí também do outro lado, nas mídias sociais aí, no Facebook, no Instagram, também Deus te escolheu também para você estar aí agora nesse momento para poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Senhor que para Ele falar o seu coração, Ele sabe tudo o que está passando nesta hora. Bom, Senhor, nos apresentamos, Senhor, a Ti, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada um que está ouvindo o culto, essa ministração nesse tempo. Fala, Senhor, aos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar, de anunciar o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Fala também ao meu coração, usa, Senhor, os meus lábios, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor tem separado, Senhor, a porção da Tua palavra para o dia de hoje, para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom, irmãos, compartilhar a palavra de Deus. A gente vê o nosso Senhor Jesus andando por toda parte, andou por todas as cidades, vilas, aldeia. Ele anunciava nas ruas, anunciava no meio das feiras, no meio das multidões, e também anunciava também nas sinagogas, na igreja dos judeus daquele tempo. Né? Eu, vocês me conhecem, tenho uma característica de anunciar o evangelho pelas ruas, nas esquinas, nas praças, né? Mas como o exemplo do nosso Senhor Jesus, nós temos que estar preparados todo momento para poder anunciar, aproveitar as oportunidades. Né? Hoje a oportunidade que Deus está me dando, que o Espírito Santo está me dando de anunciar o Evangelho, hoje aqui dentro do templo, aqui dentro nesse salão, onde que os irmãos estão reunidos. Convido a cada um a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos caminhar no capítulo 2. Nós vamos separar esse capítulo 2 em duas perspectivas, em dois assuntos, e será guiado pelo tema, o glorioso retorno de Cristo. O glorioso retorno de Cristo. Esse tema vai guiar em nós em outros dois temas. Primeira parte que nós vamos ler vai ser relacionado ao glorioso retorno de Cristo quanto a um alerta que Paulo está aqui dando à igreja de Tessalonicenses nessa segunda carta. Vamos ler então a partir do verso 1 até o verso 6. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover ou se influenciar facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espíritos, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, nem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Então, o tema é o glorioso retorno de Jesus, um alerta. Paulo aqui mandou uma carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, alertando relacionado
a segunda vinda de Jesus. Eles estavam achando que Jesus já tinha voltado, já tinha retornado, e Paulo estava ali, eu já falei para vocês que precisa de algumas coisas acontecer. Quero fazer uma pergunta para você. Você pensa nesse dia, no dia da volta de Jesus? Você para poder pensar? Você vive pensando nisso? No dia que o Senhor, no dia que Ele vai voltar? Outra perguntinha, você tem medo do dia que Ele irá voltar? Você para, quando você pensa, você fica com medo? Você tem dúvidas da volta de Jesus? A Bíblia é claríssima, falando que um dia Ele vai voltar. Paulo aqui, ele está falando um alerta para o povo se preparar para esse dia. E ele fala no início aqui, no primeiro versículo aqui que nós lemos, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos. Então aqui ele vai fazer um pedido aqui para eles aqui, para os Tessalonicenses, né? Paulo aqui ele deixa claro que não é dúvida que o nosso Cristo irá voltar, que Jesus irá voltar, não é dúvida. Ele fala assim, ó, irmãos, diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo aqui não está deixando dúvida nenhuma, ele vai voltar. Ele não voltou, ele irá voltar ainda. Então os Tessalonicenses precisam de se preparar. E o alerta que Paulo dá aqui, no verso de número 2, que vocês não se deixam demover facilmente. O que é essa palavra demover? Se influenciar. Não se influencie. Infelizmente hoje, quantas pessoas têm se influenciado com falsas doutrinas, falsos ensinamentos? Não se influencie. Em outra tradução, não perca a fé. Continuando lendo aqui, ó, que vocês não facilmente demover facilmente de seu modo de pensar, o modo de crer. Não mude o modo de crer. Eu já passei aí com vocês, já ensinei para vocês, mandei uma carta para vocês. Não se influencie. Nós lemos aqui também que Paulo estava dando um alerta para eles também, para não ficar perturbados. Não fiquem com medo, não fiquem perturbados. Cristo ainda não voltou. Poderia estar pensando assim, Cristo voltou e eu fiquei. Não. Cristo quando voltar, todo olho verá. Se você não viu, ele não voltou ainda. Todo olho verá. Então Paulo aqui está lembrando para eles aqui, ó, não permita que sua fé seja influenciada. Influenciada por quê? Nem fiquem preocupados, né? Quer por Espírito, quer por palavra, quer por cartas, como procedeste de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Verso 2. Então, estava acontecendo lá, provavelmente que eles estavam mandando cartas, falando que o Senhor já tinha voltado, mandando carta em nome de Paulo, escrevendo lá, o Senhor já voltou em nome de Paulo. Então, Paulo aqui está alertando, dando um alerta, o Senhor Jesus não voltou. Não seja influenciado por isso, não se preocupe, não fique com o coração perturbado, né? Não perca a fé. Em Lucas 18:8 diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então aqui Paulo está falando para eles não serem influenciados, não perca a fé, né? Esse é um alerta que Paulo está dando aqui para eles, não ficar preocupados, não perder a fé, não fiquem amedrontados quando os falsos profetas aparecem nos nossos dias de hoje, falando eu sou o Cristo. Se você procura na internet, você vê quantos falsos falando que é Jesus. Infelizmente até no nosso Brasil, tem pessoas que falam que é Jesus, saem andando por aí, falando que é Jesus, falso, mentira, porque o nosso Senhor Jesus ainda, Ele não retornou, estamos aguardando.
Ninguém sabe o dia, nem o próprio Jesus, só Deus o Pai sabe o dia que ele vai vir. Em João 14, de 1 a 6, o próprio Jesus ali consolou seus discípulos quando ele estava para partir. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também no Pai. Eu vou preparar lugar e eu irei voltar para buscar a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus, ele vai vir te buscar. Ele virá buscar a igreja dele. Então não se preocupe, não turbe o seu coração. Outro alerta que Paulo dá aqui, nesses versos que nós lemos, é para poder observar os sinais. O nosso Senhor, Deus, ele não deixou a gente aqui e não iria avisar. Ele dá alguns sinais relacionados à volta de Cristo. E que sinais são esses que nós lemos aqui nesse verso? O primeiro sinal, verso 3. O primeiro sinal é: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá. O que não vai acontecer? Jesus não vai voltar. O que vai acontecer antes de Jesus voltar? Sem que venha a apostasia. Mas que palavra difícil. O que significa apostasia? Apostasia é rebelião. Apostasia é revolta. Rebelião contra tudo que Deus, tudo que a palavra de Deus diz. Rebelião contra todos que pregam a palavra de Deus. Revolta contra a palavra de Deus. Revolta contra nós, os cristãos, que seguem, que obedecem a palavra de Deus. Então, antes de Cristo voltar, vai ter esses sinais, vai ter a apostasia, a imoralidade, a iniquidade crescerão grandemente na terra. Esses são sinais antes de Jesus voltar. E também aumentarão guerra entre nações. Já leu isso? Jesus também alertou seus discípulos também, lá em Mateus 24, de 3 a 13, quanto aos finais do tempo. Antes, que iria acontecer? Guerras, rumores de guerra, falsos profetas, iriam acontecer tudo isso, né? Então tem os sinais, o nosso Senhor mostra para nós, Deus mostra para nós, nos alerta, está alertando aqui a igreja de Tessalonicenses, Paulo mais uma vez, que aí Jesus não havia voltado. Não perca a fé, não se desanime e também observe os sinais. Outro sinal que Paulo alerta eles aqui será revelado o homem da iniquidade. Seguindo o verso aqui, apostasia, primeiro que vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só, então será revelado, antes que o nosso Senhor Jesus venha, será revelado esse homem. O que ele vai querer fazer? O que essa pessoa vai querer fazer? Se colocar no lugar de Deus, querer sentar no trono de Deus, ocupar o lugar de Deus, o anticristo. E muitos vão seguir ele. Muitos vão seguir. Então, um alerta aqui. Vai acontecer isso. Vai acontecer a apostasia, a rebelião, a revolta. Vai acontecer, vai ser revelado aqui o homem da iniquidade, né? O homem da perdição. Então, tudo isso vai acontecer antes do Senhor Jesus voltar. Então, aqui, as palavras de alertas quanto à igreja da segunda volta de Jesus. Vamos recapitular essas palavras de alerta? Não permita que sua fé seja influenciada, não perca a fé. Não desanime, não fique preocupados. E observe os sinais. Esteja atento, vai ter os sinais. Mas quanto ao retorno glorioso, a segunda vinda do Senhor Jesus, ele também deixa para nós também uma palavra de consolo. Paulo manda aqui para a igreja uma palavra de consolo para eles também, que nós vamos ler a partir do verso 13 até o verso
17. Carta de segunda Tessalonicenses, verso 13 até o 17. Palavras de consolo quanto à segunda volta de Jesus Cristo. Vamos ler, verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa palavra. Então, Paulo aqui também, além de dar um alerta relacionado à vinda do Senhor Jesus, Paulo também dá uma palavra de consolo também aqui, de ânimo aos Tessalonicenses. Vamos ver que palavras são essas que Paulo deixa. Primeiro aqui, no verso 13, nós vemos ele dando graças aos irmãos, porque eles não são aqueles que estão sendo influenciados, que foram influenciados pelo anticristo, influenciados ali pelos pecados, pelos pecadores, não foram ali influenciados ali pelas pessoas ali. A gente vê Paulo elogiando a igreja. Então Paulo dá graças a Deus com vocês, não são esses que estão sendo influenciados. Tá bom? Eu dou graças a Deus por vocês. Sabe por quê? O primeiro motivo aqui que eu vejo e destaco, ele fala o seguinte: irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados pelo Senhor. Mas que consolo, como é bom a gente ser amado, não é? Paulo está falando por aqui para os Tessalonicenses: vocês são amados, amados pelo Senhor. Não se preocupe, não perca a fé, vocês são amados pelo Senhor. Outra coisa que Paulo fala aqui: porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Vocês foram escolhidos desde o princípio para a salvação. Então, a palavra de consolo para eles aqui: eles foram escolhidos para a salvação. E é muito maravilhoso, porque a salvação só pode ser dada pelo Senhor. Só Deus pode dar a salvação. Só Deus pode escolher. Aqui nós temos uma doutrina maravilhosa, um ensinamento maravilhoso da palavra de Deus sobre a eleição. Não será esse tema que nós vamos abordar aqui, mas uma coisa eu quero falar: só Deus pode dar salvação. Só Ele pode escolher aqueles que são dele. Então aqui Paulo está falando, está dando essa palavra aqui: vocês são escolhidos por Deus, vocês são salvos. Mas o que palavra de ânimo, consolo Paulo dá aqui para os Tessalonicenses, relacionado à segunda volta de Cristo? Pela santificação do Espírito. Vocês são santificados. O que quer dizer a palavra santificado? Separados, são santos. Vocês são diferentes. Vocês, essa igreja, a igreja modelo, uma igreja de fé, uma igreja de amor, vocês são diferentes. Vocês são separados. E quem faz essa separação, essa santificação? O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. E fé na verdade. Fé na verdade. Lembra do alerta que ele tinha dado para não perder a fé? Não perca a fé. Estava tendo mentiras ali, falando mentiras que Jesus já havia voltado. Então fala com eles para poder manter a fé. Fé em quê? Na verdade. O que é a verdade? Está aqui na minha mão, está aí na mão de vocês. A palavra de Deus é a verdade. Tenha fé na palavra de Deus. A fé, como que nós podemos fazer essa fé crescer cada dia mais em nossos corações, na nossa vida?
através da leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Abri um parênteses aqui. Você que a maioria de nós usamos telefone, smartphone, coloca uma Bíblia em áudio no seu celular. Às vezes você vai estar com a mão ocupada ali, coloca ali, vai trabalhando, vai fazendo os trabalhos de casa, vai fazendo e coloca a Bíblia ali para você poder ouvir, para poder ir alimentando, que ali a sua fé vai sendo fortalecida, vai sendo alimentada, né? Coloque a palavra de Deus, vai ouvindo a palavra de Deus dia a dia, como é gostoso fazer isso. Colocar ali, eu tenho o costume na minha casa de manhã cedo, de pegar a palavra de Deus na devocional, pegar ela e pegar o celular e ligar, e deixar ali e vai ouvindo. E depois você pega a palavra para poder ler, você já foi alimentado o seu ouvido, o seu coração ali, e você vai lendo e alimentado pela segunda vez. Então faça isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então é isso que Paulo está falando nesses primeiros versículos aqui, né? Eles são amados, são escolhidos por Deus, santificados, separados. E o que mais Paulo fala para eles aqui nessa palavra de consolo? Verso 14. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi um povo chamado com um objetivo. Qual o objetivo da igreja? É viver para a glória de Deus. Meus irmãos, nós vivemos para a glória de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, para a nossa própria glória. Nós vivemos para a glória de Deus. Encha seu coração dessas verdades nesta manhã. Uma coisa interessante aqui que Paulo fala, Deus os chamou mediante o nosso evangelho. Paulo, ele tinha tanta convicção ali do evangelho que ele tinha pregado para os Tessalonicenses, que ele fala do meu evangelho, né? Sabendo que foi o próprio Deus, o próprio Jesus que se revelou para ele, apareceu para ele e deu o evangelho, falou para ele, salvou ele. Então você pode, quando você for pregar para alguém, toma posse dessa palavra, toma posse do evangelho, né? Ao ponto desse evangelho, a sua vida ser o evangelho, a sua vida ser as boas novas, as pessoas olharem para você e olhar, ali vai um cristão, ali vai um filho de Deus, ali vai um discípulo de Deus. Sejam pregadores, sejam ao ponto das pessoas olharem para vocês e ver a luz de Deus na vida de vocês. Toma posse desse evangelho. Verso 14. Assim, pois, então, Paulo aqui agora vai falar outras palavras de consolo, palavras de encorajamento para essa igreja. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes. Fiquem firmes. A Bíblia fala que alguns vão perder a fé. Mas Paulo aqui estava falando para eles, olha, fiquem firmes. Fiquem firmes. Meu irmão, fica firme. Fica firme que Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar e tudo isso vai acabar. Fica firme. Bom, ele vai voltar. Fica firme e guardem as tradições que lhe foram ensinadas. Essa palavra tradições aqui, Paulo, a gente vê em outros ensinamentos dele, que ele rebate muitas tradições humanas. Os ensinamentos humanos, a cabeça de homens. Mas essas tradições aqui que Paulo está falando aqui, é para guardar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Guardem o Evangelho, guardem os mandamentos. Guardem isso, meus irmãos, os mandamentos. Fiquem firmes e guardem os mandamentos que foram ensinados. Quantas coisas nós temos ensinados, né? Uma pergunta, quantas mensagens você já escutou ao longo da sua vida? Quantos ensinamentos, né? O que temos feito com esses ensinamentos que nós temos ouvido? Tem entrado, né? Já ouviu aquela expressão? Entrar num ouvido e sair no outro. Ou você tem guardado no coração. É isso que Paulo aqui está falando para eles aqui. Fiquem firmes, guardem as tradições
não humanas, não usos e costumes, guardem o evangelho. Meus irmãos, vocês que estão ouvindo aí na internet, guardem os mandamentos, guardem o evangelho no seu coração, se encha desse evangelho no seu coração, que é a palavra de Deus. Que preciosos são os ensinamentos do nosso Deus para os dias de hoje, para as nossas vidas. Continuando a leitura do verso 15, o finalzinho, seja por palavra, seja por carta nossa. Então aqui Paulo está falando com ele, ó, eu estive com eles, estive aí. Guarde aquilo que eu falei para vocês quando eu estava aí. Agora eu estou enviando uma carta. Guarde essas palavras aqui também agora dessa carta. Guarde no seu coração, guarde o ensinamento. Verso 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Olha agora aqui o que Paulo está falando aqui. Que palavra maravilhosa! O nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, nos amou. Então está falando que Deus amou eles e Jesus te ama. Sabia que às vezes a gente fala assim, a gente chega para uma pessoa e fala assim, Jesus te ama. Sabe, sim, nós às vezes não sabemos o poder que tem o amor de Deus para nós e para com a humanidade, para com as pessoas. Jesus te ama. O amor de Deus por cada um de nós, quando nós temos essa revelação no nosso coração, tudo na nossa vida tem que mudar. Quando Jesus veio aqui na terra, morreu, isso ressuscitou, foi a maior prova de Deus para conosco. O amor de Deus foi mostrado aqui. Jesus vindo aqui na terra. Então, o amor do Senhor Jesus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Sabe o que é essa eterna consolação? Você sabe quem é o Consolador? Quando ele foi ao Pai, ele foi preparar lugar, ele não deixou a igreja órfã. Ele não deixou a igreja aqui nesse mundo lá. Vai se virar para lá. Ele deixou o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. A igreja hoje tem o Espírito Santo. Deus deixou, Jesus deixou o Espírito dele aqui para nos consolar. Está precisando de consolo nesse dia de hoje? Clame pelo Espírito Santo. Ele é o Consolador. Eterna consolação, não é a consolação para um dia só. Eterna consolação para sempre. Nós, quando Jesus vier buscar a igreja, nós vamos estar para sempre com esse eterno Consolador. Vamos viver com Ele lá no céu. E o que mais Paulo fala aqui, boa esperança. Como precisamos de esperança no dia de hoje, né? Pessoas desesperançadas, né? Sem esperança hoje, né? Vivemos esse tempo, esses últimos anos aí, né? Um pouco mais de um ano nessa pandemia, né? As pessoas desesperadas, o que fazer? Às vezes ficaram tanto tempo sem trabalhar, agora precisa de trabalhar, está sem saber o que fazer. Como começar, como retomar as coisas. Ficou esse tempo todo parado, só dentro de casa, na frente do computador, agora é hora de sair. Né? Que as coisas já estão meio que retomando, voltando ao normal. Precisa agora de uma esperança. E a esperança é colocada aqui na vida, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Pela graça, console o coração de vocês e fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Olha só, muita coisa nesse versículo 17 aqui. Console o coração. Paulo está consolando o coração deles aqui, né? Quanto aquelas mentiras que estavam sendo infiltradas na igreja lá, né? Então está consolando, aqui uma palavra de consolo para eles aqui, para o coração deles. Coração de vocês
e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Então, aqui, para eles poderem ter uma vida também, não ter uma vida só de palavra aqui, mas também de obra também, meus irmãos. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, temos Ele no nosso coração, nós não vivemos, não somos salvos pelas obras, mas assim que nós somos salvos, nós fazemos as obras. Né? Por quê? Porque Deus não coloca isso no nosso coração, esse encargo no nosso coração. Né? Não ser um crente só de palavra. Ah, Deus abençoa. Claro, Deus abençoa. Né? Mas também ser uma pessoa de atitude, de ação também. Né? Então, seja esse crente também. Né? Não só de palavra, mas também de boas obras também, de ação também. Mas que palavras abençoadas essa, meus irmãos, né? Relacionado ao retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Paulo fala do alerta e depois ele dá uma palavra de consolo. E para nós hoje, que nós esperamos? Fiz uma pergunta no início para vocês, né? Você pensa no dia do Senhor Jesus Cristo? Você pensa nesse dia? Tem vivido como se Jesus voltasse agora, no exato momento? Paulo escreveu aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 5, o verso 1, ele falou o seguinte: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhe escreva, porque vocês sabem perfeitamente o dia do Senhor vem. Vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão na noite. Então, Paulo já tinha ensinado para eles. Nós aqui já fomos ensinados, estamos sendo ensinados novamente sobre isso, que ele vai vir, isso é certeza. Isso não é dúvida. Há dúvida no coração de alguém que ele não vai vir, está demorando muito? Que essa dúvida não esteja no coração de ninguém nessa manhã. Você que está ouvindo aí essa ministração, você tem dúvida quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí talvez você pode falar o seguinte: como assim retorno? Ele já veio? Ele veio uma vez, ele nasceu. O Antigo Testamento profetiza a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio, nasceu, cumpriu todas as promessas no Antigo Testamento relacionadas à vinda do Senhor Jesus Cristo foram cumpridas. E tem ainda uma profecia ainda, que falando que ele vai voltar. E ele vai vir buscar a igreja dele, para poder subir aos céus, para poder reinar com ele. Você tem dúvida do retorno dele? Que hoje essa dúvida seja sanada. Né? Que seu coração encha de fé. Você creia. O que eu preciso? Você pode estar fazendo a pergunta: o que eu preciso fazer? Você precisa crer, acreditar. Jesus Cristo veio aqui na terra, morreu no seu lugar. Você que era para estar ali na cruz, e ele veio lá e substituiu você, e morreu no seu lugar. E todos os nossos pecados foram ali jogados em cima de Jesus, na crucificação. E ele nos dá uma nova vida. Creia no Senhor Jesus, entrega o seu coração para ele nesta manhã. Agora nós, a igreja do Senhor Jesus, que já temos o Senhor Jesus no coração, já fomos salvos, já fomos lavados, remidos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos manter firmes nos ensinamentos, firmes na palavra de Deus, não ser influenciados. Igreja, não seja influenciado por falsos ensinamentos. Hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está acolá. Seja firme na palavra de Deus. Não deixe qualquer ventos de doutrina, ventos de ensinamentos, te balançar. Igreja, seja firme na palavra de Deus. Se você colocar a sua vida firmada em você, firmada em pessoas, firmadas na situação financeira sua, firmadas em qualquer outra coisa,
vai abalar. Firme no Senhor. Firme, tem um hino, né, que cantávamos antes, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Que promessa é esse? Ele irá voltar e vai resgatar, buscar a igreja. Tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai passar. Não se apegue nas coisas passageiras. Firme a sua vida no Senhor. Amém? Desejo do meu coração é que essa palavra encha a sua vida nessa manhã. Enche seu coração nessa manhã, né? Uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento e também uma palavra de alerta também para nós, né? Ficar firmes no Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra, Senhor, o mais profundo da nossa alma, do nosso ser, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que ouviram essa ministração. Se alguém ainda não tem essa certeza, convicção da sua salvação, que o Senhor dá, que nesta manhã entregue o coração a Ti. E nós, que somos os salvos, escolhidos, separados, estejamos firmes na esperança que o Senhor voltará. Tudo isso irá passar e o Senhor virá buscar a tua igreja para reinar eternamente com o Senhor. Senhor, nós te amamos, Senhor. Essa mensagem de esperança que o Senhor irá voltar, queremos continuar anunciando a todos que ainda não ouviram. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se apegue à palavra de Deus. E última palavra que eu quero dizer nessa manhã: Jesus voltará. Creia ou não creia, Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Amém.